Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto eu recebi de renda passiva em 2020, tanto com ações como com fundos imobiliários. E eu também vou responder a pergunta, é possível ter dinheiro caindo na sua conta todos os meses? Então, para saber isso, assista esse vídeo aqui. E se você gosta desse conteúdo, deixa aqui seu like e já se inscreve no canal também, tá legal? Então, nesse vídeo eu vou abrir os proventos que eu recebi no ano de 2020 e vou te mostrar como eu fiz para receber essa renda passiva todos os meses e como você também pode fazer para conseguir receber renda passiva por meio de investimento em ações e em fundos imobiliários. Eu vou dizer também quais empresas me pagaram mais proventos. Então vamos lá, direto ao ponto. Qual foi o valor que eu recebi em proventos no ano de 2020? E é esse valor aqui que está aparecendo na sua tela, tá legal? R$ 958,14. E esse valor é muito, esse valor é pouco. E antes de eu responder essa pergunta, se é muito ou se é pouco, eu vou explicar exatamente o que são proventos para você que não está entendendo. Para explicar exatamente o que são proventos, para que você entenda de modo que você nunca mais tenha dúvida nesse conceito, eu trouxe aqui a página 10 do nosso livro Como Viver de Renda. Esse livro, esse e-book, melhor dizendo, ele não está disponível no momento para venda, mas aqui você já consegue entender como funciona e o que são proventos. Provento é uma renda passiva. O que é renda passiva? É dinheiro que entra na sua conta sem que você precise trabalhar ativamente por ele. Então, por exemplo, no momento que você compra uma ação, você pega a sua renda ativa, o seu salário, por exemplo, você pega aquele dinheiro, compra uma ação. Você pode ter colocado R$30 para comprar uma ação de uma empresa. Aquela empresa, aquela ação, representa pequena parte de uma empresa. E a empresa como um todo, ela vai ter suas atividades, vai vender seus produtos e vai ter lucro. Uma parte daquele lucro, e essa parte varia de empresa para empresa, para algumas empresas vai ser 30% do seu lucro, para outras vai ser 95% do seu lucro, esse valor a empresa separa e paga para os seus acionistas. Então quem tem uma cota dessa ação ou desse fundo imobiliário recebe parte daquele provento. Tá? Então isso é no caso de ações. Então essa parte do lucro que a empresa paga se chama dividendo. Tá bom? E dividendo é um tipo de provento, que é como a gente pode ver aqui em cima. Provento são todas essas rendas passivas que você pode receber. A primeira delas é dividendo, que é parte do lucro que a empresa paga para os seus acionistas. A segunda delas é juros sobre capital próprio. E dividendos hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, ele não é tributado, então você recebe direto na sua conta o valor líquido. E o juros sobre capital próprio, ele é tributado em 15% na fonte, então tem um valor bruto que vai ser depositado, e é quando você vai receber o valor que entra na sua conta, teve essa dedução de 15% e é o valor líquido. Então esses dois aqui, eles vêm de empresas, então você consegue eles investindo em ações. O juros sobre capital próprio, ele é parte do dinheiro que a empresa tem como caixa. Por exemplo, uma empresa ela pode separar parte do seu dinheiro que ela não vai utilizar necessariamente agora, necessariamente no curto prazo, mas ela já separa esse dinheiro imaginando algum investimento futuro, imaginando alguma oportunidade que possa aparecer para ela investir. Só que esse dinheiro está ficando parado. Então, para remunerar os acionistas por terem deixado o dinheiro com ela parado, ela paga juros sobre capital próprio, ou seja, juros como se fosse um empréstimo do capital próprio, que é o capital da empresa, capital dos acionistas. Então, por isso que ela paga esse valor. E rendimentos são geralmente 95% do lucro líquido de um fundo imobiliário. Como é que funciona o fundo imobiliário? O fundo imobiliário é um fundo que possui vários imóveis, como agência bancária, como hospital, como shopping center, enfim, lajes corporativas, ou seja, escritórios e galpões logísticos. Então, um galpão onde uma empresa como a Amazon vai alugar para ter um centro de distribuição, uma Magazine Luiza da vida vai alugar, por exemplo, também com o mesmo objetivo, ou a Volkswagen, enfim, várias empresas que precisam de galpões logísticos. Então, os fundos eles detêm esses imóveis e esses imóveis eles vão pagar aluguel para o fundo. Como? Um galpão logístico ele está sendo alugado por várias empresas. Cada empresa vai pagar um aluguel. Um shopping center está sendo alugado, vários dos seus pontos estão sendo pontos comerciais, né? Estão sendo alugados pelas lojas. Cada loja paga um aluguel para o shopping. E o fundo vai tendo todo aquele valor dos aluguéis sendo pagos. Ele utiliza parte do valor para seus gastos administrativos, e aí sobra 95%, e aí sobra o lucro líquido do fundo, e 95% desse lucro líquido vai ser distribuído para os cotistas. O nome desse pagamento é rendimento. Então, lembrando, ações pagam dividendos, que é parte do seu lucro, juros sobre capital próprio, que é parte do valor que está ali parado em caixa, ela paga como se fosse um juros para o acionista, e os fundos imobiliários
pagam rendimentos, que é parte do lucro líquido dos aluguéis que eles receberam. Mas então, R$ 958 em proventos é muito ou é pouco? E tem duas coisas que nós devemos olhar antes de responder essa pergunta. A primeira é o valor absoluto que R$ 958 representa, e a segunda é a proporção disso em relação ao valor que eu investi. Então, o valor absoluto, R$ 958, ele pode ser muito para algumas pessoas, como ele também pode ser pouco para outras. Mas o fato é, se eu tivesse investido R$ 10.000 e tivesse recebido esse valor, R$ 958, esse valor daria aproximadamente 9,58 ou 9,6, mais ou menos, do valor investido. Isso só com proventos, o que não é nada mal, especialmente se a gente considerar que a poupança hoje em dia está pagando 1,4% ao ano e que o Tesouro Selic está rendendo 2% ao ano. Mas, se eu tivesse investido R$ 100.000, esse valor, R$ 958, representaria menos de 1% do que eu investi. Então, nesse caso, ele seria um retorno pequeno se a gente está focando em receber dividendos, tá bom? Que é o foco que eu invisto. Sendo assim, você receber R$ 20 em proventos pode ser ótimo e também pode ser muito ruim. Tudo depende do valor que você investiu para receber aqueles R$ 20 de proventos. Então, a pergunta que surge é, quanto foi que eu investi? E a verdade é que eu não gosto de abrir os meus valores investidos aqui publicamente. Eu faço isso para os meus alunos no meu treinamento Método Proventos de Investir, mas por uma questão educacional, né, eu vou abrir aqui, até por questão de transparência também, eu vou abrir o valor que eu tinha investido no começo de 2020. Por que no começo de 2020? Porque a maior parte dos proventos que eu recebi ao longo do ano de 2020 vieram por causa desses investimentos que eu tinha feito anteriormente e que já tinham se acumulado até janeiro de 2020, tá bom? Então, nessa época, em janeiro de 2020, o valor que eu tinha investido era de aproximadamente R$ 15.000. Quando eu digo investido, eu quero dizer em ações e fundos imobiliários. Eu não estou levando em consideração a reserva de emergência, que é o dinheiro que você tem que investir, que você tem que separar antes de começar a investir em ações e em fundos imobiliários. Então, nessa conta, nós temos R$ 958 e nós vamos dividir por R$ 15.000. Então, aqui, 958 e nós vamos dividir por R$ 15.000. Essa divisão aqui vai dar 6,38% ao ano, somente com proventos. E por que somente com proventos? Você vai entender agora. Porque nós não estamos levando em consideração a valorização dos ativos ao longo desse período. E como muitos de vocês sabem, eu comprei muitas ações e fundos imobiliários, especialmente durante a pandemia. E só para você ter ideia, quando você compra uma ação, um fundo imobiliário, esse ativo ele pode ou não se valorizar ao longo do tempo. Ele pode ficar mais caro ou mais barato. Mas, ao longo de anos, bons ativos, historicamente, tendem a se valorizar muito, certo? Só que, se você pega um período como foi o da pandemia, em que muitos ativos se desvalorizaram, quando você compra bons ativos a um preço muito baixo, foi quando teve a crise sistêmica da pandemia e vários ativos da bolsa caíram de valor, caíram de preço, mas não perderam seu valor, né? Porque essa diferença de preço para valor. Preço é o que você paga e valor que você recebe. Então, quando você compra aquele preço tão baixo, logo depois, se ele se valoriza, e é mais fácil de se valorizar se você comprar um preço baixo, você tem uma rentabilidade muito maior. Então foi isso que eu fiz também, né? Eu já comentei em alguns vídeos, na época da pandemia. Eu comprei muitos ativos na época da pandemia. Então, essa valorização eu não estou levando em conta aqui nesse vídeo. Eu estou levando em conta apenas os proventos que eu recebi. Porque se levasse em consideração a valorização dos ativos até o final de 2020, a gente teria um valor ainda bem maior. Não estamos levando em conta valorização dos ativos. Nós também não estamos levando em consideração o segundo fator que é muito importante, que é que durante a pandemia, muitas empresas e fundos imobiliários pagaram menos proventos, principalmente porque tiveram menos lucro, mas também porque quiseram separar o dinheiro para o caso de terem alguma emergência, alguma necessidade de dinheiro que eles fossem precisar no futuro. Então, por isso, eles preferiram, ao invés de redistribuir, no caso de distribuir dinheiro para os seus acionistas, eles preferiram separar um pouco para se preparar para o que podia acontecer ou não em decorrência da pandemia. Então, o segundo fator que nós não estamos levando em consideração é menor pagamento de proventos por causa da pandemia. O terceiro fator que nós não estamos levando em conta
é que a gente está pegando uma fotografia, o período de 2020, a gente não está levando em consideração que boas empresas, elas tendem a vender seus produtos e conforme os anos vão passando, elas tendem a aumentar de preço, né, pelo fenômeno da inflação. E principalmente, a inflação em fundos imobiliários, por exemplo, ela teve um ajuste muito significativo nesse ano agora. Foi o aumento do IGPM, que foi de 23%. Então, esse índice ele mostra o quanto valorizou o preço de aluguéis. E fundos imobiliários, por serem fundos que possuem imóveis e terem vários contratos de aluguel, esses fundos tiveram reajuste no valor do IGPM, na maioria dos casos, que foi de 23% em 2020. Então, quando a gente pega essa fotografia somente de 2020, a gente não está levando em consideração que ao longo dos anos as empresas tendem a pagar maiores dividendos, porque elas tendem a ter mais lucro e também porque seus produtos aumentam de preço, e também o caso de fundos imobiliários, que o índice de reajuste deles muitas vezes não é o IPCA, que é o índice do consumidor amplo, que foi de mais de 4%, 4,5% em 2020. E sim, o que eles de fato usam, na maioria dos casos, é IGPM. Isso varia de fundo imobiliário para fundo imobiliário, mas a maioria deles utiliza o IGPM, que valorizou em mais de 23%. Ou seja, no ano de 2021, a tendência é que o rendimento dos proventos vindos de fundos imobiliários seja, no mínimo, 23% maior do que foi em 2020. Tá bom? Então esse é o terceiro fator que a gente tem que levar em conta. E se você tem alguma dúvida sobre inflação, sobre IGPM, IPCA, eu fiz um vídeo recentemente explicando isso bem direitinho, bem detalhadamente. Inclusive é um vídeo que está sendo muito assistido aqui no canal, que se chama Como Fazer Seu Dinheiro Render Mais que a Inflação. Então você vai pesquisar por isso aqui no canal e você vai achar facilmente. Quarto ponto que nós não estamos levando em consideração é que as empresas têm diferentes níveis de maturidade. Então tem empresa que eu invisto hoje que são verdadeiras vacas leiteiras. O que significa? Elas já são maduras e sólidas no mercado e por isso elas tendem a pagar bons dividendos todos os anos. E tem outras empresas que são bezerros. Elas ainda não atingiram seu nível máximo de maturidade e por isso elas tendem a crescer, tendem a reinvestir parte do seu lucro para poder expandir e poder assim ter mais lucro no futuro e conforme elas aumentam sua maturidade, elas vão tender a pagar mais dividendos no futuro. Então, essas empresas que são bezerros, que ainda não atingiram sua maturidade, elas tendem a se tornar vacas leiteiras e possivelmente até vacas leiteiras que rendem mais proventos do que as atuais vacas leiteiras que eu invisto. Então, e por que é importante levar isso em consideração? Porque hoje essa empresa deve pagar menos dividendo do que uma vaca leiteira já formada, porém no futuro ela vai pagar mais. E preste atenção, se você quer investir em ações com foco em receber proventos, em foco em receber renda passiva, é muito importante que você foque não só no hoje, não só nas vacas leiteiras de hoje, mas preste atenção também nos bezerros que vão se tornar grandes vacas leiteiras no futuro, tá bom? É isso que vai garantir uma sustentabilidade dos seus proventos ao longo de vários anos. Então, o quarto ponto, investir em empresas de diferentes níveis de maturidade. Ou seja, comprei bezerros e vacas leiteiras. Comprei bezerros que vão se tornar vacas leiteiras e vacas leiteiras, ou seja, empresas que hoje já pagam ótimos dividendos. Então, quando você considera todos esses fatores que eu botei aqui na tela, inclusive considerando, né, vou botar até o quinto fator aqui, que o IPCA está em 4,5% ao ano e que taxa Selic está em 2% ao ano e a poupança paga 1,4% ao ano, porque ela paga 70% da Selic, se a Selic está em 2%, ela vai pagar 1,4% ao ano. Quando a gente considerar a soma de todos esses fatores, a gente pode afirmar com certeza que esse investimento apresentou um excelente retorno. Por quê? Porque R$1.000 teriam gerado R$63 de renda passiva, R$10.000 teriam gerado R$638 de renda passiva, R$100.000 teriam gerado R$6.380 de renda passiva, somente em um ano, sem considerar que nos anos seguintes você ainda tem os ativos, você vai receber dividendo ainda em 2021, em 2022 e por aí vai. E a tendência, como eu falei, é que as empresas cresçam. Conforme elas crescem, elas tendem a pagar mais parte do seu lucro em forma de proventos.
Por isso que a tendência, mesmo que eu não invista mais em 2021, mesmo que eu não coloque, não faça novos aportes, ou seja, não compre mais ações ou fundos imobiliários, a tendência é que eu receba mais proventos do que eu recebi em 2020. E em 2022, a tendência é que eu receba mais que em 2021. Assim sucessivamente. Esse valor vai crescendo, mesmo que eu não investisse mais. O que, na verdade, eu faço? Eu não só recebo esses proventos, eu também, primeiro, reinvisto esses proventos em comprando novas ações, comprando novos fundos imobiliários, mas também pego parte da minha renda ativa, parte do dinheiro que eu recebo de forma ativa em relação ao trabalho que eu faço, e parte desse dinheiro vai também, todos os meses, para aumentar a minha bola de neve. Assim, ao longo dos anos, a tendência é que o valor que eu receba cresça exponencialmente. Por quanto tempo eu vou receber esses proventos? Simplesmente enquanto as empresas que eu invisto existirem e enquanto os fundos imobiliários existirem também. Mas, Yuri, se a gente considerar essa taxa que você está recebendo de proventos, em quanto tempo você conseguiria tirar o investimento que você fez? Bom, e aqui eu fiz uma conta, considerando apenas o pagamento vindo de proventos, e eu desprezei o quê? Eu desprezei a valorização do ativo, que, como eu falei, boas empresas tendem a se valorizar ao longo do tempo. Eu desprezei também que os dividendos vão crescer ao longo do tempo, né? Como eu falei, as empresas tendem a lucrar mais ao longo dos anos e pagar mais dividendos. E eu desconsiderei o fenômeno da inflação nesse caso, tá bom? Então, desconsiderando esses três valores e colocando unicamente que eu vou receber essa mesma quantidade de proventos todos os anos, que é 6,38% ao ano, o que eu vou ter é um retorno de quanto tempo? Tempo para ter total retorno do investimento. E eu fiz a conta aqui e eu descobri que se eu não reinvestir os dividendos, se eu receber aquele dividendo que foi 6,38% todo ano, se eu receber aquele valor e eu simplesmente gastar, ou melhor dizendo, se eu separar e não reinvestir, eu vou precisar de 15,67, aproximadamente 15 anos e meio, para receber todo o valor que eu investi em forma de proventos. Mas, se eu reinvestir esse valor, se eu ficar, toda vez que eu receber provento, eu reinvestir comprando novas ações, comprando fundos imobiliários que tenham essa mesma rentabilidade de 6,38% ao ano, somente com proventos, como eu falei, eu levaria 12 anos para ter o retorno nesse investimento. Se você não entendeu, poxa, por que levou 12 anos? Por que levou 15 anos e meio na outra hipótese? Porque é o seguinte, 15 anos e meio é se eu só receber aquele valor do provento e eu separar ele, colocar numa conta bancária que não renda nada e eu deixar aquele valor parado ali e todo ano que eu for recebendo, eu deixo aquele valor parado, todo ano que eu for recebendo. E aí, depois de 15 anos e meio aproximadamente, eu vou ter juntado o valor que eu investi inicialmente. Mas, se eu pego aquele valor e eu reinvisto comprando novas ações, eu vou receber um provento maior. Por quê? Porque eu recebo recebi 6,38% com esse valor investido. Se no momento que eu recebo esse valor, eu coloco de volta comprando novas ações, comprando novos fundos imobiliários, o meu valor investido sobe. Conforme ele sobe, eu recebo um provento maior. Eu recebi maior, eu coloco de novo. Ele sobe, eu recebo maior ainda. E por aí vai. Por isso que o tempo do retorno nesse investimento acaba caindo. E nesse caso ele cai para 12 anos. E para algumas pessoas isso é muito tempo e para outras pessoas isso é pouco tempo. Mas o fato é, primeiro, eu não estou considerando valorização do ativo, eu não estou considerando esses outros fatores que fazem com que esse retorno no investimento seja ainda mais rápido, ou que a taxa de dividendo que eu recebo anualmente seja ainda maior, eu não estou considerando esse fator, tá bom? Porque se você fizer isso, ou seja, você reinvestir o dividendo, você olha também a valorização do capital, o retorno com certeza vai ser maior do que 6,38%. Mas o fato é, ainda assim, para algumas pessoas esse valor é pouco e para outras pessoas esse valor é muito tempo de investir para receber o investimento de volta. Mas o fato é, o tempo vai passar, você queira ou não. E se você pode colocar esse dinheiro para trabalhar para você ao longo dos anos, rendendo mais que praticamente qualquer outro investimento hoje no Brasil, por que você não faria isso? Se o tempo vai passar de toda maneira, coloca o seu dinheiro para trabalhar junto com você, para que daqui a 12 anos, 15 anos, 20 anos, você tenha um valor acumulado de patrimônio muito maior e esteja recebendo renda passiva todos os meses. Afinal de contas, quem não quer isso, né? Considerando que o tempo vai passar de todo modo, por que não passar colocando dinheiro para trabalhar para você também, tá bom? Então, esse valor que eu recebi em proventos,
muita gente pergunta assim, Yuri, mas se você recebeu R$ 958, esse valor foi constante? Todo mês você recebeu mais ou menos 800 e alguma coisa? Ou, no caso, R$ 80 e alguma coisa? Ou esse valor ficou variando muito? E a verdade é que não, esse valor não foi constante. Em alguns meses eu recebi muito mais e em outros eu recebi bem menos. E por que isso? Porque cada empresa decide a periodicidade com que ela vai pagar os proventos e ela decide também a quantidade de proventos que vai ser pago de cada vez. E esse processo de distribuição, ele necessita de aprovação do Conselho Administrativo da empresa e também ele vai ser protocolado pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários do Brasil. Por esse motivo, a maioria das empresas paga 2 vezes, ou 3, ou 4, ou 6 vezes ao ano, e o valor de cada pagamento ele tende a oscilar. Mas, Yuri, é possível receber proventos todos os meses? E a verdade é que é assim, é possível você receber renda passiva por meio de ações e fundos imobiliários todos os meses. E como você faz isso? Bem, tem duas maneiras. A primeira, você compra ações de empresas que costumam pagar proventos em meses diferentes. Assim, se você tem ação da empresa que paga janeiro, março, abril e enfim outros meses, e você compra ações de outra empresa que pague fevereiro e nos meses preenchendo aquela lacuna, e você vai fazendo isso até o momento que você receba proventos todos os meses. Então, a maioria das empresas, como eu falei, elas tendem a pagar no mesmo mês, todos os anos. Algumas vezes varia por alguns fatores. Por exemplo, na época da pandemia, muitas empresas que costumam pagar proventos no primeiro semestre, deixaram para pagar no segundo semestre, certo? Então, por que elas fizeram isso? Para separar dinheiro, para ver como é que ficava a situação durante a pandemia, pós-pandemia, enfim, tudo isso para analisar melhor quando deveriam pagar e o quanto deveriam pagar. Para tentar explicar isso um pouco melhor, eu montei aqui um pequeno calendário de proventos de algumas das empresas da Bolsa. Eu peguei aqui o Banco do Brasil Seguridades, eu peguei a holding do Banco Itaú, eu peguei a Transmissora Paulista, a Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., a Taesa, e eu peguei a WIG Soluções. Essas 4 empresas, elas tendem a pagar proventos em determinadas épocas do ano, e juntando todas, a tendência é que a pessoa receba provento em cada mês do ano. Mas é claro, o valor vai oscilar, porque a empresa decide quanto ela vai pagar. Então, por exemplo, a Itaúsa em janeiro pode pagar 2 centavos por cota. O Banco do Brasil Seguridade pode pagar 30 centavos por cota. E aí, depois em março, a Itaúsa paga 35 centavos por cota. Então, esse valor, queira ou não, ele vai tender a oscilar. E, importante reforçar, nenhuma dessas ações que eu coloquei aqui, ela é uma recomendação de compra. Eu já coloco aqui para ficar claro, mas é sempre bom reforçar que eu não posso recomendar nenhuma ação para que você compre. Todos os valores que eu boto aqui, todas as empresas que eu coloco aqui, eu trago até de empresas boas, empresas ruins, eu coloco apenas por motivos educacionais, para poder contextualizar, para poder ilustrar melhor para que você entenda. Eu não posso, nem legalmente falando, e nem mesmo se eu pudesse legalmente fazer isso, de indicar uma empresa, eu não faria isso em um vídeo como esse, vídeos educacionais. Tá bom? Então, essas empresas aqui são todas exemplos. Se você deve investir ou não em cada uma delas, vai dar sua análise de você entender os critérios quantitativos da empresa, ou seja, os números dela, os indicadores dela, e também os critérios qualitativos, como é a gestão, se tem histórico de corrupção, a empresa tem vantagens competitivas, todos esses fatores. Você tem que analisar isso para poder decidir em quais ações você vai investir na bolsa. Então, levando em consideração que isso é só um exemplo, a gente poderia dizer que uma carteira montada com essas 4 ações, elas tendem a pagar dividendos todos os meses do ano. Renda passiva, todos os meses. Ações e fundos imobiliários. A abreviação de fundo imobiliário é FIIs, certo? Fundo de Investimento Imobiliário. Então, FIIs é o que a gente coloca aqui. E como receber renda passiva todos os meses de ações e FIIs? A primeira maneira, como eu falei, comprar ações que costumem de empresas, ações de empresas. A ação é o que? A menor parte de uma empresa. Então, comprar ações de empresas que tendem a pagar em meses complementares. E com a segunda maneira, muito mais fácil, muito mais prática, é você investir em FIIs. Por quê? Porque FIIs tendem a pagar todos os meses. Então, fundos imobiliários, eles são o quê? Fundo imobiliário é um fundo que possui diversos imóveis. Quais são os imóveis de um fundo imobiliário? Pode ser escritórios, pode ser agências bancárias, podem ser hospitais, podem ser shopping center,
pode ser galpão logístico. Então, esses imóveis, eles tendem a pagar o aluguel mensal. Conforme eles pagam o aluguel mensal, o fundo vai receber aqueles aluguéis e aí vai repassar 95% do lucro líquido dos aluguéis para seus acionistas, para seus cotistas, em forma de rendimentos. Então, relembrando, rendimento é uma parte é um tipo de provento. Provento é um nome amplo e rendimento é o provento que vem de fundos imobiliários. E quais foram as empresas que mais me pagaram proventos no ano 2020? Eu trouxe aqui as 3 empresas que mais me pagaram proventos no ano 2020. Sempre importante reforçar, nenhuma delas é uma recomendação de compra. Você tem que analisar cada empresa antes de você tomar a decisão de investir. E não é porque eu invisto numa ação que faz sentido que você invista. Mesmo que o seu objetivo seja o mesmo do meu, de criar renda passiva, pode ser que no momento que eu investi naquela ação, fazia sentido investir nela. E hoje já não faço. Então, por isso que você tem que analisar esses fatores. Outra coisa importante de levar em consideração é, por exemplo, eu não necessariamente tenho alguma dessas empresas na minha carteira. Eu tinha quando eu fiz esse investimento, mas pode ser que eu tenha vendido alguma ação dessa, por exemplo. Então, por isso que é importante que você não leve em consideração o que eu fiz. Você leve apenas em consideração o exemplo e o que ele representa. Ele representa investir em empresas que paguem bons dividendos. E no ano 2020, essas foram as 3 que mais me pagaram. Em primeiro lugar, Banco do Brasil Seguridade. Em segundo lugar, a Taesa. E em terceiro lugar, a UI Soluções. Tanto a primeira, Banco do Brasil Seguridade, como a terceira, UI Soluções, são empresas seguradoras. Então, elas são do ramo de seguros. E a segunda, a Taesa, é uma transmissora de energia elétrica. Esses 2 setores são 2 setores que o investidor, maior investidor do Brasil, maior investidor pessoa física do Brasil, Luiz Barsi, gosta bastante. Tá certo? Então, são esses 2 setores, eles costumam ter empresas que tendem a pagar bons proventos. E aqui a gente pode ver que o Banco do Brasil Seguridade me pagou, ao longo de 2020, R$ 198,20, o que representa 20%, pouco mais de 20%, de todos os proventos que eu recebi no ano 2020. A Taesa me pagou 174, que representa cerca de 18% dos proventos que eu recebi em 2020. A UIS me pagou 164, que representa cerca de 17%. E essas 3 empresas juntas me pagaram R$ 536,86, que representa 56% de todos os proventos que eu recebi no ano 2020. Então aqui é até interessante a gente falar de Pareto, né? Aquele conceito de 80-20 que eu já expliquei em outros vídeos. Algumas poucas ações, no caso 3, de mais de 10 ações que eu invisto, 3 ações representaram 56% de todos os proventos que eu recebi no ano 2020. E aqui o total, né, para a gente fazer essa divisão, que o total foi de R$ 958, e aí 536 vieram somente desses 3 ativos. E em 2020, como estão os proventos? Bom, o ano começou agora há pouco, estamos em fevereiro, enquanto estou gravando esse vídeo, fevereiro de 2021, mas o que é importante é você pensar o seguinte: sempre tente ganhar mais proventos que no ano anterior. Como é que você faz isso? Reinvestindo os dividendos que você recebe e investindo mais dinheiro todos os meses em boas ações e bons fundos imobiliários, que tendam a pagar mais proventos conforme o tempo passa. Assim, você vai criando essa bola de neve que vai ser cada vez maior e conforme os anos passam, ela vai crescer muito mais, até valores que você nem imagina. Então, no começo, é um bloqueio para muitos investidores receberem de proventos R$1, R$3, R$7. Num mês, a pessoa pensa, poxa, recebi só isso. Depois de investir esse valor aqui, recebi R$2, recebi R$5. E às vezes a pessoa se desanima. Mas é importante que você não se desanime, que você comece a investir e você vai recolocando aquele valor todos os meses. Então, para exemplificar isso aqui, eu trouxe o valor que eu ganhei em janeiro de 2021, comparado com janeiro de 2020. Em janeiro de 2020, eu ganhei R$ 12,71 de proventos, o que poderia deixar muita gente desestimulada. Poxa, R$ 12, só isso? Mas em janeiro de 2021, eu ganhei R$ 119,99, ou seja, R$ 120 arredondando. Então, janeiro de 2020, R$ 12,70 e janeiro de 2021, R$ 120, quase 10 vezes mais os proventos que eu recebi no ano anterior. E será que em 2022 eu vou receber 10 vezes mais também? 1.200? Isso eu não sei dizer ainda. Mas o fato é, quando você vai investindo com foco no longo prazo, quando você vai investindo com foco em criar renda passiva, você vai aumentando os proventos que você recebe e que no começo podem parecer muito pouco, no futuro vão representar uma renda
muito boa para receber de modo passivo, ou seja, enquanto você não trabalha, enquanto você faz qualquer outra coisa da sua vida, tá bom? Então era tudo isso que eu queria passar para você hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você viu esse vídeo até agora, poxa, deixa o seu like aqui com a gente, para a gente saber que você gostou do vídeo. E deixa um comentário, você tem alguma sugestão de vídeo do canal? Você tem alguma dúvida, alguma coisa que não foi respondida? Então é tudo isso. Muito obrigado.